CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos os nossos ouvintes das redes sociais, os nossos irmãos que aqui se encontram. Mais uma vez, mais um domingo de estudos. Vamos dar continuidade ao livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. E, como sempre, vamos fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, um pequeno trecho, a nossa prece, para entrarmos em sintonia com a espiritualidade da casa, que nos vai favorecer o entendimento e a compreensão, para que possamos utilizar desses ensinos no nosso dia a dia, nos transformando assim cada vez mais, pouco a pouco, em pessoas melhores. O capítulo é amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou ler o item de número 12. O título desses itens 11, 12 e seguintes é o egoísmo. O item 12 diz assim: se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Mas, para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. O rigorismo mata os bons sentimentos. O Cristo não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder, fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda parte. E então o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Elevemos nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Mestre amado. Por causa desse Mestre, aqui estamos estudando. Essa casa foi construída em nome do amor, em nome da paz que o Mestre Jesus traz a todos nós, a cada um de nós, sem preferências. Pedimos-te, Mestre amado, que possamos merecer o amparo dos guias desta casa, para que seja claro, pacífico e muito bom o nosso estudo, que tenhamos nossos pensamentos voltados para esse livro maravilhoso de Caibar. E assim, Senhor Jesus, te pedimos licença, em nome de Deus,
para darmos início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, dando sequência ao estudo, eu já mostrei o livro aqui várias vezes. Quem tiver o mesmo livro, né, nessa mesma edição, eu estou agora na página 214. A vida na terra e a vida eterna. Então, nós vamos agora fazer a leitura de uma passagem nos trazida por Mateus. A vida na terra e a vida eterna. Não andeis cuidadosos da vossa vida pelo que haveis de comer ou de beber, nem do vosso corpo, porque haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? E qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estatura? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto a mais a vós, homens de pouca fé. Assim, não andeis ansiosos, dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou como que nos haveremos de vestir? Pois os gentios é que precisam destas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, os versículos aqui, 25 a 34. É bonito essa passagem, né? Essa passagem, ela está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. Só com algumas alterações aqui no texto de Mateus. Eu acho que aqui no Evangelho ele está um pouco maior. Mas eu gosto muito dessa passagem, é muito interessante. A passagem de Mateus é praticamente idêntica aqui do livro do Caibá, e aqui no Evangelho que eu trouxe para a gente fazer uma comparação, ele diz no item 7. Então o capítulo é o 25 do Evangelho, buscai e achareis. E no capítulo 7, ele diz o seguinte: essas palavras levadas ao pé da letra seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso.
Com um tal princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. O que o Kardec está nos dizendo aqui? Que, como ele diz aqui, não se preocupe com o que vai se alimentar, com o que você vai se vestir. Deus sempre vai nos prover. Se prover os animais e as plantas, imagina a vós, seres humanos, filhos de Deus, né? Aí a pessoa desavisada que presta atenção literal no texto vai pensar, então não preciso fazer nada. Eu vou ficar em casa, que o dinheiro vai cair do céu, a comida vai aparecer na geladeira. Não é isso. A gente tem que entender que não pode ler essas passagens no sentido literal. A gente tem que trazer para o nosso entendimento, compreendendo o que Jesus quis ensinar. Então, aqui ele está dizendo, né, no Kardec está nos dizendo, se a pessoa seguisse o sentido literal, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. Para que eu vou me mexer se Deus me proverá? O pior é que tem muita gente que pensa assim. Se essa fosse sua condição normal sobre a Terra, ele não teria jamais saído do estado primitivo. Né? No estado primitivo, o homem não tinha que sair para caçar, para comer, buscar frutos, peixes, fazer o fogo, e não tinha fósforo, não tinha isqueiro, era tudo na pedra. Tinha que buscar lenha, né? Todas essas dificuldades, o homem foi tentando amenizar com a sua inteligência, por isso avançou tanto. Olha o que nós já conquistamos em nossa sociedade, na nossa época, né? No século XXI. Todas essas maravilhas tecnológicas, as descobertas científicas relacionadas ao transporte, à saúde, não é? Ao entendimento do espaço, os telescópios que foram construídos, microscópios, isso tudo porque o homem raciocina, então ele vai buscando sempre o progresso. Deus criou o homem sem vestimento e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Isso está no Evangelho, tá? Não estou ainda no livro do Caibá. Portanto, essas palavras só se pode ver uma poética alegoria da providência, que jamais abandona aqueles que colocam a sua confiança nela, mas que também deseja que, por seu lado, eles trabalhem. A providência divina quer que nós trabalhemos, que nós busquemos o progresso, tanto para nós como para os nossos irmãos. Se Deus nem sempre os ajuda com um socorro material, Ele inspira as ideias com as quais poderão sair das dificuldades por si mesmos. Isso está lá no capítulo 27, o item 8 do Evangelho. E aí, para finalizar aqui essa questão do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou também buscar aqui o Livro dos Espíritos, na pergunta 715. É pequenininho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só para a gente enriquecer o nosso estudo hoje. Compreender melhor, né? 715. O 715, essa pergunta, está Lei de Conservação, no capítulo 5
do Livro dos Espíritos. E aí é o item que diz respeito ao necessário e supérfluo. Então, a pergunta 715 diz o seguinte: como o homem pode conhecer o limite do necessário? Resposta dos Espíritos: o homem prudente o conhece por intuição, e muitos o conhecem por experiência e às suas próprias custas. Então a gente sabe no que nos é necessário, porque muita gente quer mais e mais e mais e mais e mais. A gente sabe, dentro de nós existe uma intuição muito forte, e até as experiências de vida nos mostram que existe um limite para aquilo que a gente precisa ter para vivermos sob a terra, sem necessidade de estarmos embaraçados com contas, porque vai comprando coisas que depois você olha para aquilo e fala: meu Deus, para que eu comprei isso? Né? Fica lá abarrotando os armários com roupas, sapatos, um monte de bolsas, porque sente prazer em comprar. Eu entendo perfeitamente, a pessoa tem uma condição, só que a gente precisa conhecer o limite do necessário. O que a gente realmente precisa, né? Se a gente parar e olhar para isso. Então vamos aqui voltar ao nosso livro de Caibar e vamos ver como é que ele... Desculpa, gente. Como é que ele vai nos explicar, né? Como é que nós vamos estudar essa passagem de Mateus. O escopo da vida na Terra, gente, escopo é finalidade, o alvo, o sentido da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. Todos nós sabemos disso, né? A gente vem para cá para a gente progredir, para a gente se aperfeiçoar. Por isso somos provados sempre para saber se realmente a gente está conquistando espaço, né, na nossa evolução. Aquele que assim compreende, eleva-se, dignifica-se e, livre dos entraves materiais, sobe às alturas inacessíveis ao sofrimento, alcançando a felicidade eterna. Olha que coisa boa. Conforme a gente vai se desapegando das coisas materiais, né, e vamos compreendendo o real sentido da vida no plano terrestre, a gente vai alcançando a felicidade. A gente vai se desprendendo desses desejos, de todos os desejos materiais, que não é a nossa vida real, né? É uma passagem, é uma escola, é um hospital. Ah, então você está dizendo para a gente jogar tudo fora e ficar sem nada, não ter mais dinheiro? Não é isso. A gente precisa das coisas materiais, precisa do dinheiro, a gente precisa do trabalho, lógico, porque é assim que a gente se mantém. Mas o que ele está dizendo é que a finalidade dessa vida aqui na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. Não é você acumular bens. Você vai deixar tudo aí, gente. Aquele que assim não quer compreender, rebaixa-se, desmoraliza-se e, absorvido pelas más paixões, desce às voragens da dor para expiar e reparar as faltas, as transgressões das leis divinas. O que vive da carne morre. O que vive do espírito é imortal. Lutas, fadigas, trabalhos e dores
são luzes para os vivos e sepulcros para os mortos. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que faz parte da nossa vida de encarnados, né? A luta, a fadiga, o cansaço, o trabalho, as dores, fazem parte. Todo mundo passa por... fulano não passa por isso, não. Eu tenho uma vida miserável, ele está sempre bem, tem dinheiro. Gente, você não está na cabeça daquela pessoa, você não sabe de nada, o que vai no coração daquela alma. Não inveje os seus irmãos. Todos nós temos nossas dificuldades, as nossas dores. E não pense que a sua é a pior. Não existe isso. Depende de como você enxerga as suas dificuldades. Depende da sua fé no amanhã. Como disse o nosso querido Chico Xavier, tudo passa. Tudo passa. É interessante essa parte, né, que ele nos trouxe, esse ensinamento. Eu me lembro vagamente que eu li algum livro que Chico estava muito doente, muito. Ele, coitadinho, ele tinha diversos problemas orgânicos, né? E tinha um desgaste físico hercúleo, né? Chico não trabalhava incessantemente, dormia poucas horas ao longo dos 24 horas, né? E determinado momento ele estava sofrendo muito. E aí ele pediu, eu acredito que seja Emmanuel, que Emmanuel fosse até Maria Santíssima, a quem Chico Xavier era devoto. Ele tinha um grande amor por Maria Santíssima, na época de católico, né? E aí ele pediu a Emmanuel que falasse com Maria para que amenizasse aquelas suas dores, que ele estava sofrendo muito. Emmanuel disse que iria, foi buscar uma resposta de Maria Santíssima. Chico achou que se ele pedisse ele mesmo, não haveria resposta, porque ele era muito humilde, né? E Emmanuel retornou e disse a ele: qual foi a resposta de Maria? O que ela mandou dizer a mim? Isso também vai passar. Então Chico sempre repetia isso a todas as pessoas que recorriam a ele em momentos de sofrimento. Tudo passa. E é verdade, gente. Tudo passa. Uns pairam calmos e resistentes acima das misérias terrestres. Outros jazem sob os escombros amontoados pelo tufão inclemente da adversidade. O que vê com os olhos da carne, vê misérias, estertores, morte. E o que vê com os olhos do espírito, vê flores que murcham, prados devastados, regatos que secam, fontes que não vertem água, avarias, mutilações, cadáveres putrefatos. Mas vê também cores que são perfumes. Olha que coisa linda, vê cores que são perfumes. Luzes que são forças, vidas que despontam, seres que se agitam, almas que vivem e espíritos que vivificam. No panorama do universo, as duas faces da vida se mostram como o verso e o reverso da medalha.
Cada efígie tem a sua cotação acima ou abaixo da paz cambial. Nada se perde, nada se desvaloriza na equação proposta para chegar-se à incógnita da perfeição espiritual. A lei vê passar o tempo, as gerações, a terra e o céu, mas permanece inflexível, aperfeiçoando as gerações, a terra, o céu, na sua ação lenta, mas decisiva e depuradora. Ninguém vai deixar de evoluir. É isso que ele vem nos explicando. Todos nós alcançaremos os mundos felizes, cada qual ao seu tempo, cada qual de acordo com seu esforço, com seu entendimento, com a sua vontade. Então a lei vê passar o tempo, mas permanece inflexível. As leis divinas, as leis de Deus são imutáveis, inflexíveis, elas não mudam uma vírgula. Nós já conhecemos essa lei, elas foi nos trazidas pelo próprio Criador, que as imprimiu em nosso ser. Desde sempre nós temos essa intuição. Essa lei fala conosco, nos mostra o caminho. Basta que silenciemos e prestemos atenção. O escopo da vida, mais uma vez a palavra escopo, a finalidade da vida é o cumprimento da lei. E o cumprimento da lei é a perfeição. Os que transgridem a lei descem pelos tremedais, pântanos, descem pelos pântanos das paixões vis, aos báratros tenebrosos da dor, mas, aguilhoados pela dor, sobem aos cimos das glórias imortais. A dor nos ensina, a dor nos transforma. Os que cumprem e proclamam o cumprimento da lei voam por entre luzes, cores e perfumes as eternas mansões dos espíritos soberanos, onde a harmonia, a verdade e a paz imperam na plenitude de seus direitos divinos. A vida na terra, para aqueles que na terra têm o seu tesouro, como que termina no túmulo, porque só com o renascimento alcançarão a vida eterna. Então, aqueles que estão apegados aos tesouros da terra, a vida para eles termina no túmulo. Porque só com o renascimento alcançarão a vida eterna, terão que reencarnar para compreender a nossa real situação. A vida na terra, para os que acumulam tesouros nos céus, é a senda luminosa que liga a terra aos céus e é a estrada comunicativa que lhes permite a passagem para se apossarem desse tesouro. Os que vivem na terra pela terra são da terra. Os que vivem na terra sem serem da terra são dos céus. A vida na terra é efêmera. A vida nos céus é eterna. E a posse da vida eterna consiste no cumprimento da lei. Buscai
o reino de Deus e a justiça, que tudo mais vos será dado por acréscimo. Muito bonito, né? Se alguém tiver alguma pergunta, é só enviar aqui para o grupo, que a Andriele passa para mim. Vamos para outro capítulo. Esse é pequenininho. Página 217. As duas entradas e as duas portas. Mais uma vez, Mateus nos traz o seguinte texto. Mateus, no capítulo 7, são os versículos 13 e 14. Vamos estudar esse versículo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. A gente vê em muitas passagens, né, Jesus se referindo à porta estreita. Vamos ver aqui o que Caibar vai nos ensinar a respeito desse pequeno trecho, desses 2 versículos aqui de Mateus. Ensinamentos de Jesus sempre, tá, gente? Não são ensinamentos de Mateus. Ele só trouxe para nós aquilo que ele se lembrava, do que ele aprendeu com Jesus. 2 são as estradas que se apresentam aos homens: a da evolução e a da degradação. Também são 2 as portas que se abrem à pobre criatura humana: a porta da vida e a porta da morte. Aqueles que caminham pela estrada da evolução hão de forçosamente passar pela porta estreita que conduz à vida. Então não tem como a gente escapar de passar pela porta estreita. Dita estreita porque é preciso que nós estejamos em uma situação de entendimento, de compreensão, para que possamos passar por ela. Não é que a porta é pequenininha, que você tem que se espremer para passar. Não vamos entender no sentido literal. É só uma metáfora para a gente entender que só aqueles que abandonarem suas imperfeições, lutarem pelo seu progresso, pelo seu entendimento, abandonarem o egoísmo, o orgulho, suas vaidades, né, conseguirem plantar o amor em seus corações, vibrar nesse amor, e que esse amor possa alcançar não só a sua família ou a ele mesmo, mas a todos seus irmãos. Então, aqueles que conseguem alcançar em sua existência terrena essa situação, eles passarão pela porta estreita. Serão aceitos no reino de Deus. Muitos não. Nós temos notícias de poucos, né, que em uma existência conseguiram essa dádiva, né, essa conquista. Nós temos Saulo de Tarso,
que depois se denominou Paulo de Tarso, que se tornou apóstolo de Jesus, mesmo depois de Jesus haver desencarnado. Existe até um livro a respeito da história dele, Paulo e Estevão. É belíssimo. Aconselho vocês a lerem. E temos também o exemplo de Maria de Magdala, Maria Madalena. Lá na época em que Jesus estava encarnado, uma mulher obsediada, envolvida com os prazeres da terra, né, os prazeres materiais, da vida material, riquíssima e tudo mais, mas ela não estava feliz e foi buscar a Jesus. Na época, ele estava em Cafarnaum, ela residia em Magdala, e foi até ele porque ela ouviu ele pregando às pessoas nos caminhos, né? E os servos dela também traziam para ela diversas notícias maravilhosas daquele homem, daquele rabi, que falava do amor, que era delicado com todos, fossem eles pessoas más, de má vida ou não, ele a todos recebia, inclusive as mulheres que tinham a vida perdida, como eles diziam na época, né? Jesus não, como que eu vou dizer, ele não evitava ninguém. E ela procurou Jesus e, com o aprendizado das coisas que ele lhe disse, ela foi tocada tão profundamente que, a partir desse momento, ela modificou totalmente a sua vida, abandonou as coisas materiais e foi seguir Jesus. Vou convidar vocês a assistirem o nosso 5º encontro de Jesus, que se dará em novembro. Eu daqui não consigo ler a data exatamente, que nós vamos estar estudando essas passagens. E foram encarnados na época, né, que conseguiram se transformar profundamente. É óbvio que eles já tinham sido tocados em outras vidas, né, já traziam no coração esse desejo. Então, é preciso que nós nos transformemos para passar pela porta estreita. Não adianta emagrecer, não adianta pedir alguém para empurrar para você entrar lá, que não vai conseguir. É difícil, gente. São transformações doídas. Você abandonar suas imperfeições são os nossos maiores inimigos. Não é o vizinho, não é aquele lá, não é aquele político que são teus inimigos. Teus inimigos são as suas imperfeições, são os teus maiores inimigos. Então vamos continuar. Os que descem o declive da degradação hão de atravessar a porta larga para viverem na morte. Há vida na vida e há vida na morte. A vida da terra, na vida da terra, a morte. Na vida do espaço, a vida venceu a morte. O que ele está nos dizendo? Que quem vive para a vida da terra, quando desencarna, está morto, ele não tem mais nada, ele não entende que a vida continua, ele não está preparado, ele não procurou compreender essas coisas. E na vida do espaço, a vida venceu a morte. Você desencarna, seu corpo morre, mas seu espírito está livre e retorna ao plano espiritual, onde a vida continua, com aprendizados,
retornando ao seio dos seus queridos que o precederam na morte. É isso que ele está tentando nos explicar aqui. A estrada da evolução é apertada. Poucos são os que acertam com ela, mas grande é o número dos que não querem acertar, pois ouviram dizer que ela é apertada. Ah, não, dá muito trabalho. Eles dizem que Jesus nos espera, que Deus tem paciência, então eu vou deixar isso para outra vida. Agora não, agora eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Lá no centro espírita me disseram que eu sou responsável pelos meus sofrimentos, pelos erros a que eu me entrego. Eu sou responsável? Como assim? Então as pessoas não querem ter trabalho, né? Não querem assumir suas responsabilidades. A estrada da degradação é larga. Muitos são os que por ela passam e dela não querem sair, por ser espaçosa e facultar-lhes uma espécie considerável de diversões. É verdade. A pessoa se compraz com os prazeres materiais, né? Ela gosta de viver assim. E para ela é melhor ficar por ali, porque eu me divirto, eu estou bem aqui. A estrada do progresso vê-se com os olhos da alma, e a alma a deseja ardentemente, para a aquisição de seus destinos felizes. E a da degradação proporciona no presente os gozos efêmeros do mundo, os prazeres passageiros. E o homem material, por ela caminha preso a essas delícias perecíveis. Todos os prazeres, né? A comida, a bebida, dormir até não aguentar mais, a pessoa adora. Tem pessoas que falam, ah, não, mas eu não consigo ficar sem comer chocolate. Está lá pesando, sei lá, 100 e tantos quilos, mas, ah, não dá para mim, eu vou continuar. E aí a saúde vai deteriorando. Meu Deus, por que eu fiquei doente? Eu sou uma pessoa boa. Não prestou atenção, né? A estrada do progresso, por ser apertada, exige conhecimentos, reclama atenção, critério, raciocínio, para que não se decline para a direita ou para a esquerda. Então, a estrada do progresso exige de nós uma atenção criteriosa. Atenção em quê? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Principalmente pensamentos, né, gente? Que a gente não lê o pensamento um do outro, mas, Nossa Senhora, se a gente lesse, a gente ia ficar horrorizado com o que as pessoas pensam em determinados locais em que você deveria estar vibrando positivamente, com alegria, com humildade. Então é preciso que estejamos muito atentos na estrada do progresso. A estrada da degradação é guarnecida de todos os atrativos, festejada com todas as músicas. Nela, os 5 sentidos humanos se fascinam. A visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição.
Então, esses 5 sentidos ficam maravilhados, embriagados na estrada da degradação, porque ela está cheia de atrativos, né? Nela, os cinco sentidos humanos e fascinam, embriagam-se pelas sensações exteriores, aniquilando o espírito que fala à consciência, adormecendo a alma que deixa de agitar a razão. A pessoa fica perdendo tempo nos prazeres efêmeros, que passageiros, que acabam em um segundo. Né? Aquele que gosta muito das bebidas alcoólicas, não estou aqui criticando ninguém, tá, gente? Mas tem gente que não sabe o momento de parar de beber. Aí no dia seguinte está com uma dor de cabeça, um mal-estar, uma coisa horrorosa, e fica assim, mas por que isso? Por que eu estou sentindo essas coisas? Porque não prestou atenção, não teve o cuidado, né, de ser mais comedido em suas ações. Para subir-se pela estrada da evolução e entrar-se pela porta do progresso, é preciso prudência, fortaleza, temperança, retidão, fé, esperança e caridade. Vamos observar todas essas questões aqui trazidas por Caibá, se nós estamos atentos a cada uma delas, né? Se nós somos prudentes, se nós buscamos ser fortes, a temperança, o equilíbrio, se buscamos o equilíbrio, a retidão. Retidão é agir com retidão, com presteza, estarmos sempre sendo honestos, cumprindo os horários. Fé. Como é que está a nossa fé? A nossa esperança? Estamos sendo caridosos? Vamos fazer essa pergunta a nós todos os dias. Por isso, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. A estrada da degradação é a da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da gula, da preguiça, da inveja. Se a gente prestar atenção aqui em todas elas, a gente vai ver que a gente já resvalou por elas muitas vezes. Então precisamos observar sempre esses ensinamentos aqui de Caibá. Ele nos traz ensinamentos que são difíceis de praticar, mas assim, é uma receita. Se nós começarmos a observar isso daqui, nós com certeza vamos acertar cada vez mais e vamos nos despindo dessas imperfeições, da gula, do ódio, né, da ira. Quantas vezes a gente perde a cabeça e fica com raiva? Né? Muito comum. Ninguém aqui está condenando as pessoas por isso. Mas devemos nos equilibrar. Quando perdermos a cabeça, vamos respirar. Primeira coisa, ficarmos calados para não falar demais e depois nos arrepender. Respira. Como dizia Chico, né? Use a água da paz. Bota um bocado de água na boca para você não falar besteira.
fica em silêncio, se afasta daquele irmão que vocês dois, por algum motivo, desencadearam esse desequilíbrio momentâneo. É normal acontecer ainda. Nosso mundo ainda é imperfeito, né? De provas e expiações. Mas vamos aos pouquinhos nos despindo disso. Eu estou falando isso para mim também, tá, gente? Não se iludam. Então, a estrada da degradação é a da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da gula, da preguiça, da inveja, de que o mundo está cheio. Eis porque larga é a porta e espaçosa é a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que por ela entram, desculpa, eu troquei aqui. Muitos são os que por ela entrem. Entrai pela porta estreita, porque é a que dá entrada à vida eterna. Muito bom, né? Eu sou suspeita, espero que vocês tenham gostado. Os 2 capítulos são muito, muito bons. Aliás, eu acho que não tem nada aqui. Tem uns que são mais singelos, mais simples, né? Mas todos têm ensinamentos profundos a todos nós. Né? Se nós fizermos da nossa vida, juntarmos todos esses ensinamentos e observarmos, façamos nossas preces quando despertarmos pela manhã, pedindo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo guardião, para que a gente não esqueça desses ensinamentos. Eles estão gravados em nossas mentes, mas que a gente fique sempre com eles, esses ensinos, tanto os de Kardec, de Caibar, de Eurípides, de Chico Xavier, de Emmanuel, Bezerra de Menezes. Então, todos ensinamentos que nos são dados, nós devemos ficar mergulhados neles. Toda vez que a gente sentir que a gente está resvalando para o descuido, para a preguiça, para o mau humor, para a raiva, né? Vamos tentar voltar, vamos lembrar do Mestre, das suas atitudes amorosas, humildes, para que a gente não erre mais. A gente vai errar, sim, mas para que a gente consiga ficar sintonizados com a espiritualidade amiga, porque eles têm um grande prazer em nos ajudar. Nosso anjo guardião também quer nos ajudar, quer que vençamos nessa vida. É óbvio que é um trabalho difícil, lento, mas podemos começar a qualquer momento. Ah, mas eu já tenho 80 anos, será que adianta? Lógico, a vida é eterna. Ninguém para de viver. A morte é só para o corpo físico, para o plano material. Vamos, a partir desses ensinamentos, buscar essa transformação, pouco a pouco. Nós vamos conseguir, gente. Todos nós estamos fadados à evolução, a sermos, um dia, espíritos puros. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a Ti toda essa oportunidade que temos de aprender com Teus ensinamentos,
as leis divinas que devemos sempre observar. Agradecemos ao Senhor altivo, dirigente desta casa, Espírito amoroso, que a todos abraça, a todos auxilia. Pedimos aos guias que nos protegem, nos amparam nos trabalhos. Agradecemos a eles toda a dedicação. Agradecemos a esse amor profundo que vibra em nossa casa, tocando nossos corações, auxiliando em nossa transformação. Muito, muito gratos. Pedimos licença a todos vocês, ao Mestre querido e, acima de tudo, a Deus nosso Pai, licença para darmos por encerrado o estudo em torno do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Fica conosco, Mestre querido, precisamos muito de Ti. Graças a Deus.